Então, Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 22. Se você achou, dá um glória a Deus bem forte. Então, diz a palavra do Senhor: E ninguém deita vinho novo em odres. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Amém, igreja? Glória a Deus e graças a Deus. Então, o título da mensagem desta manhã, né, essa palavra profética para nós, para esse mês de maio, é vinho novo, recipiente novo. Então, meu irmão, Deus, Ele quer derramar um vinho novo sobre as nossas vidas. Tem alguém que crê, meu irmão, que Deus está derramando um vinho novo sobre as nossas vidas nessa manhã, uma nova alegria? Só que vinho novo você não pode colocar em qualquer lugar. O vinho novo precisa ser colocado em recipiente novo. O interessante é que eu nunca me atentei para isso, mas se você começar a ler o Evangelho de Marcos, né, desde o primeiro capítulo, o Evangelho de Marcos ele já começa a falar sobre isso. Vinho novo, mudança, algo novo. Deus quer fazer algo novo. E quando Deus quer fazer algo novo, irmão, Ele não faz assim do dia para a noite, de surpresa. Não, Ele avisa. Ele avisa. E no Evangelho de Marcos, capítulo 1, a Bíblia cita a própria Bíblia. Então a Bíblia cita Malaquias capítulo 3, verso 1, que diz o quê? Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então, de repente, o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo, e ele certamente vem, diz Yahvé, o Senhor dos exércitos. Deixa eu passar a girafinha ali. Então, meus irmãos, olha só, essa profecia Malaquias 3, ela foi feita 400 anos antes de Cristo, né? Então, o último livro, o último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. E depois Deus faz um silêncio de 400 anos. Deus ele fica em silêncio, sem falar com o seu povo 400 anos, meu irmão, antes de Cristo. Por quê? Me pergunte por quê. Porque Deus já tinha deixado tudo programado, o cronograma já estava feito. Através de Daniel, Deus já tinha falado, olha, depois da Babilônia, do Império Babilônico, vai ter Medo-Persa, depois vai ter Império Grego, depois vai ter Romano, depois vai vir um ungido. Amém, igreja? Então, nesses 400 anos de silêncio que Deus ficou sem falar, apenas se cumpriu aquilo que Deus já havia determinado, através da sua palavra. Amém, igreja? Então, isso aqui, essa profecia é muito forte. E o problema é que até hoje, os judeus não entenderam essa profecia. E depois que o Evangelho de Marcos, ele fala sobre essa profecia, aí começa a relatar sobre quem? A profecia se cumprindo. A primeira parte da profecia, qual que é a primeira parte da profecia? Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. Quem que é esse mensageiro? Se chama João Batista. Então a Bíblia diz que João Batista, ele era primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus. Então 6 meses antes de Jesus iniciar o seu ministério, João Batista iniciou seu ministério. E o ministério de João Batista era esse, a preparação para Deus. Quando, né, Deus fala em Malaquias, para a minha pessoa. Então João Batista começa esse ministério de preparação, de arrependimento, pregar o arrependimento, né? Chamar as pessoas, olha, se arrependam dos seus pecados, o reino dos céus está chegando. Ele perguntava, você se arrepende?
Você quer tomar posse dessa nova mentalidade? Porque eles tinham a mentalidade da lei gravada na cabeça. Então você imagina, meu irmão, um povo 1500 anos aprendendo a palavra de Deus de uma maneira. Então estava muito enraizado profundamente na mente do povo. Olha, estamos vivendo a dispensação da lei. Se eu pecar, eu preciso sacrificar um cordeiro. E tem centenas de sacrifícios diferentes para fazer, para cada pecado, para cada situação. Aí de repente Deus começa a cumprir sua palavra através de João Batista. E João Batista fala assim: olha pessoal, agora está mudando. Agora Deus está mudando a dispensação. A lei serviu até aqui. A lei nos trouxe até aqui, 1500 anos. A lei foi um tutor, foi um guia para nós. Mas a partir desse momento está começando uma nova dispensação. Então vocês pecaram? Vocês se arrependem dos seus pecados? Sim, a gente precisa fazer sacrifício. Não, você não está entendendo. Agora é diferente, é outra dispensação. Agora vamos batizar nas águas. A lei, ela mudava só o exterior. A partir de hoje, dessa nova dispensação, Deus quer mudar o interior, de dentro para fora. Então João Batista vinha fazendo esse trabalho, preparando o caminho para Jesus. E João Batista falava assim, a pregação de João Batista era essa: olha, depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, de tal maneira que eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. Ele vos batizará com água, com o Espírito Santo e com fogo. Amém, igreja? E aí, um certo dia, 6 meses depois, aparece o Senhor Jesus para se batizar, ali com João Batista. Quando João Batista vê Jesus, o que ele fala? Ele estava lá pregando, João Batista. Quando vê Jesus, meu irmão, ele para tudo. Ele fala: pessoal, presta atenção naquele homem. Eis aí o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Jesus veio, se batizou, né? Jesus não precisava se arrepender de nada, mas Jesus, ele estava se colocando como representante da humanidade. Quando Jesus batiza nas águas, ele não estava se arrependendo dos próprios pecados, ele estava se arrependendo dos nossos, se colocando como representante nosso. Amém, igreja? Então batizou-se no Jordão, e o Jordão também, como vocês sabem, representa isso. É um rio de transição. Toda vez que a Bíblia fala Jordão, meu irmão, é porque alguma coisa iria mudar. Então Jesus batiza-se no Jordão, está mudando, está em transição. Quando Jesus sai das águas, o Espírito Santo vem habitar em Jesus, e na mesma hora, muitas pessoas ouviram uma voz do céu que dizia: eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Então naquele momento a Trindade estava ali presente, meu irmão, anunciando uma nova fase, uma nova era, um novo tempo, uma nova dispensação. Jesus agora é enviado ao deserto, 40 dias de muita oração, de muito jejum, de muita provação, mas foi aprovado, venceu o diabo pelo poder da palavra. E depois disso, aí sim, Jesus inicia o seu ministério. A mensagem de Jesus era qual? Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que é o Evangelho? Jesus morreu, na cruz Jesus triunfou, ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Após a sua ressurreição, agora inicia a dispensação da graça, e a qualquer momento o Senhor Jesus, ele vai arrebatar a tua igreja, a tua noiva. Então alguém que faz parte dessa igreja, dessa noiva, meu irmão, que está preparada para o toque da última trombeta, que pode ser agora, nesse exato momento?